Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Muito obrigado por sua companhia. Obrigado por estudar a lição da Escola Sabatina junto conosco e por compartilhar também esse estudo com as pessoas que fazem parte do teu círculo de influência. Hoje é segunda-feira, dia 6 de dezembro, e o tema que estudaremos a nossa lição será o céu dos céus. O texto que serve como base para o nosso estudo de hoje encontra-se em Deuteronômio, no capítulo 10, versos 12 a 15, que diz assim: Agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor requer de ti? Não é que temas o Senhor teu Deus e andes em todos os teus caminhos, e o ames e sirvas ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, para guardares os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que hoje te ordeno, para o teu bem? Eis que os céus dos céus são do Senhor teu Deus, e a terra e tudo que nela há. Tão somente o Senhor se afeiçoou de teus pais para os amar. A vós outros, descendentes deles, escolheu de todos os povos, como hoje se vê. Há um detalhe que precisamos compreender quando vamos estudar, principalmente o Pentateuco. Muitos dos conceitos que são apresentados por Moisés nesses livros, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, nesses livros, muitos dos conceitos são replicados posteriormente por outros autores. Quando você vai entender que esses conceitos mencionam os fundamentos através dos quais o Senhor Deus ele pretende trabalhar com o seu povo. Nesse contexto específico, no texto que lemos, Deus está falando aqui sobre a questão dos mandamentos, ou Moisés está falando aqui sobre o porquê que o povo de Israel deveria guardar os mandamentos do Senhor. Ele vai explicar. Porque o Senhor, ele é Deus dos deuses. Porque o Senhor, ele é o Criador dos céus dos céus. Toda a terra e tudo que nele há são dele. O que Moisés está dizendo é, se ele é o Criador de todas as coisas, então quem dá as cartas é ele. Ele pode estabelecer as regras do jogo. É claro que quando você pensa nessa perspectiva, você compreende por que Deus tem autoridade para poder dizer, olha, isso pode, isso não pode. Primeiro porque dentro da sua soberania, ele sendo Deus, sendo Criador, ele pode fazer isso. E ao mesmo tempo, com o seu conhecimento que transcende a linha de tempo e espaço, ele sabe aquilo que vai ser melhor para cada um de nós. Então ele pode estabelecer, sim, as regras do jogo. É isso que Moisés está aqui dizendo. Esse mesmo conceito, a razão pela qual o Senhor Deus ele tem autoridade, vai aparecer em muitos outros momentos da história. É bem verdade que uma frase que vai aparecer aqui nesse texto, que é a frase céus dos céus, que vai, de alguma maneira, mostrar aquilo que é a grandeza de Deus, que Deus é capaz de fazer coisas grandiosas, que ele é capaz de fazer absolutamente tudo que ele quiser, porque os céus dos céus são dele. É claro que essa expressão, uma expressão como o nosso guia de estudos vai mencionar, é uma expressão difícil de ser traduzida para o português, até porque é de um hebraico arcaico, mais antigo. Mas a ideia que está por detrás dessa ideia de céus dos céus é que Deus criou o universo como um todo. Tudo que existe no contexto do universo saiu das mãos de Deus. Então, é claro que tudo que diz respeito ao universo, já que ele foi o criador de tudo, deve passar pelo crivo das suas leis, dos seus estatutos. Deus estabeleceu leis fixas que regem esse universo que ele criou e criou também leis morais que vão reger a vida dos seres livres que Deus criou. Essa mesma ideia de Deus como o Criador dos céus vai aparecer em vários momentos no Antigo Testamento. O nosso guia de estudos vai trazer 3 textos que são, na verdade, momentos em que autores diversos, nós estamos aqui falando de 1 Reis, capítulo 8, verso 27, 1 Reis, segundo a tradição, teria sido escrito por Jeremias, Neemias, capítulo 9, verso 6, estamos falando aqui de um autor que foi depois do cativeiro babilônico, Neemias, um estadista, e o Salmo 148, verso 4. São indivíduos de tempos diferentes que estão escrevendo em momentos distintos da história de Israel, mas que vão reverberar a mesma ideia que vai aparecer em Deuteronômio. Deus é o Criador dos céus, por isso ele tem autoridade para fazer exatamente tudo o que ele quiser. Por exemplo, 1 Reis, capítulo 8, 27. O contexto aqui
é o contexto da dedicação do templo. É a oração que Salomão está fazendo para a dedicação do templo. E ele vai dizer assim: mas de fato, habitaria Deus na terra? Eis que os céus e até os céus dos céus não te podem conter, quanto menos essa casa que eu edifiquei. Salomão aqui nesse momento, na oração que ele está fazendo, ele está mencionando a grandiosidade de Deus. Ele está dizendo, mas nem os céus dos céus. Obviamente que ele está aqui reverberando a ideia lá de Deuteronômio, que Deus é o criador de absolutamente tudo. Os céus dos céus, o universo como um todo foi criado por ele. Nem mesmo o universo poderia conter a grandeza de Deus, quanto mais uma casa que ele construiu, um templo que ele construiu. O que o Salomão está dizendo é que Deus é muito maior do que a sua criação. Mas apesar de ser um Deus transcendente, ele também é um Deus pessoal. E por isso ele veio morar junto com o seu povo. É essa a ideia que está sendo transmitida aqui em 1 Reis, capítulo 8, verso 27. Neemias, capítulo 9, verso 6. É um contexto de uma oração que ele está fazendo. Ele vai dizer, só tu és Senhor, tu fizeste os céus dos céus e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto há neles. E tu preservas a todos com vida, e o exército dos céus te adora. Neemias vai pegar aqui a mesma ideia de Deuteronômio. Deus é o criador dos céus, o universo todo. Ele é responsável por toda a vida, seja ela biológica, seja ela vegetal, seja ela animal, não importa. Deus é o responsável por tudo, por toda a energia que há no universo. A energia que faz com que os planetas e os mundos sobrevivam, tudo vem de Deus. E ele aqui está exaltando exatamente essa grandeza. Por isso, Deus é capaz de fazer qualquer coisa. E o Salmo 148, verso 4, é um convite à adoração, ao louvor. O texto diz, louvai os céus dos céus e as águas que estão acima do firmamento. Ele está aqui pegando absolutamente tudo que Deus criou para poder dizer que tudo deve louvar a Deus, o Senhor. Nessa perspectiva, quando você vai pensar nesses textos, e poderíamos citar muitos outros que vão mencionar a mesma ideia, estão reverberando aquilo que é a mensagem que vai aparecer lá em Deuteronômio. Deus é o criador de absolutamente tudo. Por isso ele tem autoridade para estabelecer as regras do jogo, para estabelecer leis, sejam elas fixas, que vão coordenar o aspecto da vida, e ao mesmo tempo morais. Ele pode, porque ele é o Deus dos deuses. Ele é o criador dos céus e dos céus dos céus. Vamos agradecer a Deus e louvar o seu nome por sua grandeza, por sua grandiosidade, pelo seu poder criador. E apesar de ser um Deus tão poderoso, ainda assim, gasta tempo junto conosco. Vamos orar? Obrigado, Pai, porque em tua palavra descobrimos que o Senhor nos ama, que o Senhor tem planos para cada um de nós. Muito obrigado que apesar de ser o criador dos céus, o Senhor ainda está exatamente ao nosso lado, cuidando de cada um dos interesses que o Senhor tem para a nossa existência. Nos colocamos em tuas mãos e louvamos o teu nome por tudo que o Senhor é e pela maneira pessoal com que lida conosco. Pois em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?